capítulo 3, versos 1 e 2 para iniciar. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Encontraram? Verso 1 diz assim, queridos: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não me é cansativo, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Amém? Está aqui só, para nós retomarmos, e você não ficar muito de pé, para não cansar, né, as pernas. Então a gente lê um pouquinho, mas aí a gente vai, né, vai dar a impressão de que vai ser rápido, mas não vai ser não. Então chegamos na segunda metade, né, da nossa carta, capítulo 3, já lemos capítulo 1 e 2, Paulo começa, e aqui na mesma pegada dos dois primeiros capítulos, carinhosamente, pedindo para os irmãos de Filipos se alegrar, né? Ele já falou isso um monte de vezes, né? Ele já pediu que eles se alegrassem, então, conclamando mais uma vez o povo a alegria, eles precisam se alegrar. Ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E esse aqui, finalmente, meus irmãos, pode dar uma ideia de que finalmente que ele está acabando, só que não, ele só está, né, tapeando um pouco, ele vai continuar, não vai encerrar não, ele continua falando. Ele reconhece ainda que ele está sendo repetitivo, né? Eu acho que os relacionamentos, quando são bons, a gente costuma ser repetitivo, né? Sabe quando você é meio meloso assim, fica falando toda hora que você gosta, tal? Um bom relacionamento é carinhoso, e as repetições são assim, um fortalecimento da relação, né? É importante sempre dizer. E assim, eu admito, eu escrevo isso de novo, né? Eu estou sendo repetitivo, mas eu não me canso de dizer, porque é para manter vocês seguros, né? Percebe que ele insiste, porque ele se preocupa com a segurança deles. É uma preocupação com a igreja, e ele repete novamente. Aliás, já não sei quantas vezes aí, desde que nós começamos a ler, ele conclama a igreja a se alegrar por aquilo que eles eram diante de Deus. Isso é importante, né? Com relação, eles precisam ele queria que os irmãos estivessem seguros com relação às atitudes deles, né, diante do Senhor. E ele alerta aqui: cuidado com os cães. Isso é um desafio para nós. É interessante porque na cultura judaica os cães eram animais impuros também, né? É conhecida a fala de Jesus em Mateus 7, versículo 6, em que ele diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, vão atacá-los, vão despedaçar vocês, né? Apocalipse 22, 14 fala que felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Essa questão, assim, coitadinho dos cães, né? Coitadinho dos cachorros. Ainda mais hoje que cão virou gente, né? Cachorro virou gente hoje em dia, vocês já perceberam? Né? Ainda mais hoje. Mas a verdade é que no contexto deles, o cão era um animal impuro. Assim, comparar uma pessoa com um cão era uma ofensa enorme, porque geralmente era uma comparação que cabia somente aos pagãos, né? Para os judeus isso não era uma comparação muito boa. Mas Paulo está comparando, assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidados com a falsa circuncisão. Quem é que Paulo está comparando com um cão aqui? Bom, aparentemente os seus inimigos de sempre, desde que nós começamos a ler as cartas. Os chamados judaizantes. Lembra que todas as cartas ele enfrenta esse problema? Aqui não vai ser diferente, quer dizer, ele está comparando os judaizantes que andavam pelas igrejas no Império Romano, as igrejas que Paulo pregava, tal, pregando um outro evangelho. Qual era o outro evangelho? Já falamos disso várias vezes, eu vou repetir para, né, insistir com isso. Outro evangelho dizendo que para você ser cristão é necessário preservar os costumes judaicos, lembra? É necessário principalmente manter a lei de Moisés, senão você não era cristão. Esse era o ensinamento. Por isso, cuidado com os da falsa circuncisão.
um dos ensinamentos desse povo era que para você ser salvo em Cristo Jesus, precisava ser circuncidado. Isso é uma coisa que Paulo enfrenta e aqui não vai ser diferente. É um velho problema dele e por isso ele acha espaço aqui para falar. Afinal, essa afronta seguia o ministério dele por onde ele estivesse. Por isso Paulo vai fundamentar o quão indevido é esse ensino, o quanto isso estava indevido naquilo que Jesus era, quer dizer, a necessidade da circuncisão na carne, e ele, mais do que ninguém, em função inclusive da sua origem, podia falar disso com muita propriedade, isso que ele vai dizer aqui agora. Veja o verso 3. Entende aqui o que ele vai enfrentar? No verso 3 ele vai dizer o seguinte, até o 6. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, porque circundado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Está dando suas credenciais aqui mais uma vez. E ele vai dizer, vocês sabem quem é circuncidado na carne? Eu sou circuncidado na carne desde os meus 8 dias de vida. Mas quando adoro, não é na carne, mas é pelo Espírito de Deus. Ele está fazendo uma anteposição nas duas questões aqui, nas duas pregações, quer dizer, quando eu presto meu culto, não é por nada na carne, mas é em espírito. Quando me glorio, é em Cristo e nada do que eu fiz, nada do que eu sou. O que ele está dizendo aqui é que a realidade aqui é que para um judeu, a circuncisão é um motivo de orgulho, porque isso mostrava que um judeu era um eleito de Deus. O judeu tem essa marca, como um povo escolhido. Aliás, essa é a questão da circuncisão no Antigo Testamento. Para um judeu, a circuncisão é a sua presunção como um povo escolhido por Deus. Quer dizer, e era exatamente isso que Paulo pensava sobre ele mesmo antes de ter um encontro com o Senhor. Paulo era judeu, era fariseu, era tudo isso, que essas suas credenciais, e antes ele tinha essa relação, quer dizer, ele como um bom judeu, a circuncisão era a sua marca de presunção como um povo eleito de Deus. E aí ele vai dizer, eu não confio absolutamente em nada de mim mesmo, né? Somente em Cristo. Essa é a questão dele, embora o que não faltam são motivos para eu me gloriar nessas coisas. Eu mais do que ninguém. Se alguém pensa que tem razões em confiar na sua carne, ou algo que fez diante de Deus, esse alguém sou eu. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, como um bom judeu. Eu sou de nascença do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Aqui ele está dizendo, hebreu, filho de hebreu. Eu era fariseu, zeloso em tudo que fazia, inclusive quando perseguia a igreja do Senhor, e quanto à obediência à lei, eu era irrepreensível. Ele está se apresentando. Paulo já falou do seu passado aqui em outros momentos, né? Não é aqui a primeira vez, nós já lemos aqui. Mas em nenhum lugar ele é tão criterioso em apresentar quem ele era. Ele aqui é muito detalhado, que ele é muito... Não que Paulo se envergonhava do seu passado, ele não é que ele tinha vergonha, porque para Paulo, ele sempre foi um homem muito temente a Deus, em toda a sua história, antes do Senhor ou depois, ele nunca abriu mão disso, ele sempre fazia o que fazia, mesmo no tempo da sua ignorância, que não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, que era um perseguidor, uma coisa não pode ser dita dele, Paulo nunca foi um crente de qualquer jeito. Isso é um fato da vida dele. Paulo é muito aguerrido. Sempre. Quando nós começamos a ler as cartas de Paulo, lá atrás eu falei para vocês, olha, lembra quando nós lemos Atos 9, da sua conversão? Eu falei, esse homem era um homem obstinado, e o Senhor vai usar toda a sua obstinação para pregar o nome do Senhor. Vai usar a vida dele. Então, ele nunca foi uma pessoa de qualquer jeito, quer dizer, de maneira, como ele mesmo diz, em tudo que ele fazia, ele era zeloso. Aliás, se tem uma coisa que Deus acho que admira num crente, é exatamente o zelo. Isso é importante para o Senhor. Isso não é...
Entretanto, a conclusão que ele chega aqui, isso nós vamos ver agora, é interessante, é que tudo que ele fazia era tão na carne, ele era um crente tão no exterior, que todo aquele zelo se tornou um motivo de quê? De orgulho. Isso é um problema dos judeus. Eles se orgulhavam daquilo que eles eram diante. Eles se orgulhavam de ser circuncidados. Eles se orgulhavam, lembra do fariseu? De dar o dízimo até da folha de hortelã. Lembra disso? Então, para eles, isso é orgulho. E isso é muito importante que ele reconheça, aliás, de ser reconhecido por nós, porque crente pode, mas tudo que não pode ser orgulhoso. Quer dizer, não é por isso que nós temos que também, não é porque nós não temos que ser orgulhosos, não temos que ser relaxado, né? E Paulo não, ele era muito temente, ele não relaxava diante de Deus. Nós jamais podemos nos orgulhar de nada que nós fazemos diante de Deus, mas não significa que nós vamos servir ao Senhor de qualquer jeito. Afinal de contas, nós servimos a um Deus que é tudo menos de qualquer jeito. É um Deus que não admite fazer nada de qualquer jeito. Aliás, é um Deus criterioso demais, né? É um Deus detalhista, é um Deus que não é desleixado, muito pelo contrário. Você vê as ordens que Deus dá na Bíblia quando ele manda Noé fazer a arca. Faz uma arca aí, Noé, que você precisa salvar? Não. Faz uma arca com medida, com altura, com largura, com tamanho de porta, com acabamento, com tudo. É muito cuidado, é muito detalhado. Isso tudo mostra zelo. E esse zelo de Paulo aqui, que ele demonstra na obra de Deus, precisa nos ensinar, queridos, porque na vida diante de Deus, nós precisamos ser movidos por zelo. Nós precisamos ser cuidadosos diante de Deus. Não dá para fazer as coisas diante do Senhor de qualquer jeito. É isso que Paulo vai bater aqui e se apresentando. Ele está dizendo, eu sou da tribo de Benjamim. Que tribo é essa? A tribo de onde saiu o primeiro rei. A tribo de Saul, rei Saul. Não à toa, Paulo, o pai de Paulo, da tribo de Benjamim, deu a ele o nome de Saulo, né? Que é uma homenagem ao rei Saul aqui, o nome dele. Inclusive é uma referência a isso. E ele vai dizer, essa tribo que era a tribo mais fiel, também como Paulo é fiel, ele diz que ele era hebreu, filho de hebreu, ou seja, ele é hebreu de raiz. Ele está se apresentando, nascido de uma família palestina, um homem que falava aramaico, um homem que era fariseu. Quem eram os fariseus? Os mais obstinados pela lei de Moisés que existia. E ele depois levou todo esse zelo, essa obstinação para o Evangelho de Cristo. Esse é Paulo. Agora, a questão aqui não é o zelo, porque zelo é importante. A questão aqui é querer se orgulhar daquilo que faz diante de Deus. Você é zeloso, isso é um motivo de orgulho para você. Esse é o problema de Paulo nesse momento aqui. Ele procurava ser irrepreensível, ele fala. Isso é importante. E é perfeito para os planos de Deus. E assim, todo esse zelo vai fazer dele uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, principalmente depois que ele teve todo esse seu orgulho jogado por terra diante da luz do Senhor Jesus Cristo. Esse homem zeloso, obstinado, esse homem que, perseguidor, o Senhor joga ele por terra, o Senhor joga ele no chão, que é para poder mostrar para ele. O zelo fazia dele, para Jesus, um valo precioso nas mãos de Deus. Mas o orgulho e a presunção judaica tinham que cair por terra na presença do Senhor. É isso que aconteceu com Paulo, essa é a história dele. Paulo aprendeu isso, Paulo viveu isso, e por isso ele ensinou à igreja de Filipos que o que serve para o Senhor é o zelo, mas o zelo aqui é outro. É o zelo das pessoas que são humildes, como só Jesus Cristo foi. Todo o empenho de Paulo é com muita humildade. Isso é importante, nós vamos ter que entender. Paulo não fala mal daquilo que ele viveu. Mesmo porque para ele, tudo que ele tinha vivido antes de Jesus foi uma escola para que ele possa se entregar com esse mesmo ímpeto à causa de Cristo. Ele não nega o que ele foi. Nós vamos entender aqui agora. O que antes para ele era zelo por Deus, foi usado por Deus para os propósitos da obra do Senhor. Isso é muito importante que você entenda, amém? Então não é, faz de qualquer jeito não. Ele era obstinado, ele continua aqui zeloso e obstinado, mas agora os propósitos são outros, e Deus vai usar isso, você vai entender. Veja o verso 7, que bacana isso. Ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Fazer famosa. O que para mim era lucro antes, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Veja, o orgulhoso fariseu Saulo teve o seu dia.
Vocês conhecem a história, durante a sua aguerrida, obstinada empreitada para prender os do caminho de Jesus Cristo, diz em Atos 9, né? Os do caminho de Jesus Cristo, na verdade, esse homem teve um encontro na sua caminhada que jogou ele no chão, cego e sem rumo. O Senhor quebrou Paulo no meio. Toda a sua obstinação. Jesus Cristo desnorteou o orgulhoso fariseu. E depois desse encontro, todos os supostos, privilégios do nascimento de Paulo, essa sua apresentação, que era um privilégio judaico dele, toda a sua história judaica, a sua formação religiosa, os seus princípios tão firmes, foram jogados no chão pela autoridade maior que existia no Filho de Deus. Esse é o homem, quer dizer, aqui nós temos que entender, diante de Cristo Jesus, eu e você, sabe o que nós temos? Nada. Esse é o cara, né? Cheio de autoridade, de ímpeto, de religião, de conceito, de formação, um homem estudado, um homem que conhecia as Escrituras como ninguém. Diante do Senhor é o que é isso? Isso é o que ele vai reconhecer. Nós não somos nada, queridos. Diante de Jesus Cristo não cabe nenhum tipo de orgulho, sobretudo orgulho religioso. Aqui é um problema. Tem gente que acha que foi escolhido por Deus, né? A gente tem uma teologia estranha. Desculpa o Calvino, eu estudei muito Calvino na faculdade, eu leio muito Calvino, mas acho que o Calvino não entendeu muito Jesus Cristo. Acho que Paulo tem uma dificuldade também com Jesus Cristo. Judeu tem uma dificuldade com Jesus Cristo. Paulo era muito judeu. Eu não sei se o Calvino compreendeu bem. Tem crente até hoje que acha que é eleito por Deus, que é um povo, é exclusivo o povo de Deus. Eu não consigo encontrar isso em Jesus Cristo, desculpa. Eu posso estar sendo até herético aqui. Muito evangélico se acha dono de algum privilégio diante de Deus. Mas quando eu olho para esse Paulo aqui, para essa fala dele, eu vejo quanto isso é bobagem. Pensa comigo, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante do Senhor? Ou melhor, o que será que você acha que nós podemos fazer para nos orgulhar diante do Senhor? Um judeu era isso, um fariseu era isso mesmo. Ele era um homem todo orgulhoso, porque ele dizia que ele cumpria a lei à risca, que ele era temente, que ele dava o dízimo, que ele não pecava, portanto ele merecia mais do que os outros pecadores miseráveis. Isso é um fariseu, isso é um judeu. Quem se lembra da parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou em Lucas 18, a partir do 9, Jesus contou, você lembra da parábola? Diz assim, diz também uma parábola, e disse sobre uns que confiavam em si mesmos, isso é o que Jesus diz, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano pecador. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo, ou seja, não orava para Deus, orava consigo mesmo, o fariseu. Desta maneira, ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como esses homens aí, os demais homens que roubam, são injustos, adúlteros, e nem como este publicano ali, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Orava se orgulhando, enquanto o publicano, de pé, de longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz, digo-vos a verdade, este publicano voltou para casa justificado, e esse fariseu não. Mas o publicano, pecador, foi justificado diante de Deus, e o religioso, fariseu, temente, não. É isso mesmo. E aí Jesus explica, porque ele fala assim, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilha, será exaltado diante de Deus. Percebe o problema de Paulo aqui, que ele está enfrentando, e que você precisa compreender e tomar isso para você? Porque alguns crentes têm esse mesmo probleminha. Por quê? Porque acham que são melhores do que os miseráveis pecadores que estão lá no boteco tomando cerveja. A gente se acha, ou não? A gente ataca de fariseu. Não que eu concorde com uma coisa ou com outra, mas eu não concordo com nada das duas. Não é que eu tenho que estar no boteco tomando cachaça, mas também não tenho que ficar julgando os outros. E isso é um problema.
Agora, diante de Deus, eu acho que isso só passa de outro tipo de pecado, e talvez um pecado pior, porque é o pecado da presunção. O que é pior para o Senhor? Qual é o pecado maior? Talvez a presunção seja maior ou pior. Por isso, o antes presunçoso Paulo teve que ser jogado no chão, e isso precisa nos ensinar, queridos, diante de Deus. Porque às vezes Deus, para nos forjar, Ele dá umas quebradas. Nós não somos melhores do que ninguém. Isso é um fato que nós vamos tomar para nós. E mais, porque tudo que nós achávamos, tudo que nós éramos, toda a presunção religiosa, a partir de agora, a partir de Cristo Jesus, é algo desprezível. Para Paulo é algo nocivo. Tudo aquilo que eu achava que eu era diante de Deus. Porque faz de nós pessoas orgulhosas. E o pior dos orgulhos, que é o orgulho espiritual, é o orgulho religioso. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o maior dos orgulhos. Orgulho religioso é algo terrível. Alguém que acha porque é de Deus e o outro não é, e que vai para o céu e o outro vai para o inferno, que merece mais, esse é o pior. Orgulho de alguém que acha que é melhor que os outros diante de Deus, isso não existe medida de horrível que é. E nós temos que tomar posse disso. Por isso Paulo, convertido, reconhece que todo aquele orgulho religioso que ele tinha, de se achar melhor, para ele chama de lixo. A palavra no grego aqui é lixo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E não só os seus méritos religiosos, não só os seus privilégios de nascimento judaico, a sua formação, mas para Paulo, tudo que ele era antes de Jesus Cristo era nada. Nada. Nós temos que pensar nisso aqui. Porque você pode falar, mas como assim nada? Quer dizer, tudo que Paulo era antes, quer dizer que tudo que Paulo fez, todo o seu esforço, ainda que equivocado, todo o seu conhecimento da Torá, tudo que ele estudou, não era nada? Não, não era nada. Não era nada comparado com o que ele ganhou depois de ter o encontro com Cristo Jesus. Veja o verso 8, que bonito. Mais do que isso, quer dizer, mais do que isso o quê? Mais do que os meus méritos religiosos, mais do que minha formação, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por causa de quem perdi todas as coisas. Está escrito aí isso? Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos entender isso aqui. Veja que isso é lindo demais. Para ele, tudo que ele era, tudo que ele sabia, tudo que ele fazia, o que ele pensava de Deus, toda a sua religião, o seu esforço não era nada se tudo isso fosse comparado com a suprema grandeza, diz ele, né? Se eu comparar tudo aquilo que eu era com a suprema grandeza de ter conhecido Cristo Jesus, meu Senhor, se eu comparo, aliás, por causa de que eu perdi todas as coisas. Daqui a pouco, aliás, no próximo versículo, ele vai explicar, ele vai fundamentar o que é ele ter esse privilégio de conhecer a Cristo. Porque aqui, conhecer a Cristo não é simplesmente conhecer como você entende, não é ouvir falar, não é que ele descobriu intelectualmente quem era Jesus Cristo, não. Mas é um conhecimento que cria um vínculo entre eles tão íntimo, tão forte, tão intenso, é um negócio tão bonito. Não é conhecer assim, eu conheço. Não é, eu conheço Deus, não é isso. Você vai entender daqui a pouco. Mas ele diz que por ter conhecido Cristo Jesus, ele perdeu todas as coisas. Fica atento aí que eu estou falando da tua vida. Aquilo que para ele era lucro, o que ele era como pessoa, se tornou perda. Por quê? Porque se ele comparasse aquilo, o que ele era e sabia, com o que ele é e sabe hoje, depois de Cristo, tudo foi perda de tempo. Foi perda de tempo. Se eu soubesse, é uma coisa que eu sempre falo, meu Deus, se eu soubesse com 18 anos o que eu sei hoje, eu tinha sofrido tão menos, gente, eu tinha quebrado tão menos a cara. Não tem como a gente não pensar também na nossa vida, né? Na nossa história de vida, antes de ter um encontro de verdade com o Senhor Jesus Cristo. Antes dele a gente já existia, a gente já vivia, antes dele a gente já fazia coisas, antes dele a gente já estudava, né? A gente já trabalhava, alguns doidos até casaram, e a gente achava que a gente até conhecia Deus e tal, a gente achava tanta coisa assim ou não.
eu até antigamente, olha como era estúpido, eu falava que eu conhecia a Bíblia. Vocês acreditam nisso, irmão? Antes de conhecer o Senhor, eu falava isso. Eu era um idiota. Antes dele, a gente achava que fazia coisas boas. A gente achava até que era um bom sujeito. A gente achava. Mas você sabe por que a gente achava tudo isso? Porque a gente não tinha com o que comparar. A gente achava. Porque não tinha um padrão de comparação. A gente era cego espiritualmente antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. E você sabe do que eu estou falando, porque você viveu isso. Os nossos padrões de comparação antes dele eram muito ruins. E por isso Paulo está nos ensinando aqui hoje, que se a gente comparar o que nós éramos com o que Jesus nos ensinou a ser, se a gente comparar a vida que nós tínhamos com a vida que ele quer que nós tenhamos hoje junto com ele, não tem comparação. Era tudo perda de tempo, era tudo esforço inútil, era ou não era? Era ou não era? Muita gente não para pensar em tudo que já recebeu depois de que teve encontro com Jesus Cristo, e por isso costuma não ser muito grato por tudo que Deus já fez. É muito comum isso dentro da igreja. Mas, querido, eu queria dizer para você, não faça isso. De vez em quando, faça aí um exame de consciência, para tudo, tranca o teu quarto, tranca o teu banheiro e olha e fala, Senhor, quem eu era? E quem eu sou hoje diante do Senhor? Como era a minha vida e como ela é hoje? Não perca de vista isso, porque a gente vai esquecendo, sabe? Pare e pense no que a gente era e no que o encontro com Jesus fez na tua vida, ao teu lado, à tua volta, nos teus relacionamentos, porque assim você vai aprender, nós vamos aprender a ser mais gratos e humildes por tudo. Isso é Paulo, ele era. Por isso ele não abria mão. Muita gente não quer, por exemplo, se envolver com as coisas de Deus, e isso é porque é ingrato. Porque se você parasse para pensar um pouco no que o Senhor já fez na tua vida, meu irmão, minha irmã, jamais, presta atenção. Paulo diz que depois que ele conheceu Cristo Jesus, ele perdeu tudo. Por quê? Porque nada é mais importante. Nada se compara com a suprema grandeza daquilo que ele recebeu de Cristo Jesus. Eu tenho tanta coisa, eu faço tanta coisa, mas nada isso para mim, nada se compara com aquilo que eu recebi depois que eu tive o encontro com Ele. Quer dizer, tudo que nós fizemos nessa vida, queridos, fizemos, e é importante, mas nada se compara com o que Jesus fez na tua vida. Nada se compara do que você se tornou depois dele. Isso é importante que a gente reconheça. Não significa que Deus vai jogar tudo fora, não é isso. De forma nenhuma. Só significa que nada é maior do que aquilo que ele já te deu depois que você encontrou ele, entende? Eu, por exemplo, como testemunho, digo, o Senhor não jogou fora nada do que eu fui, do que eu aprendi, do que eu estudei, do que eu ensinei, do que eu aprendi. Não é que ele jogou fora, mas a partir de agora tudo aquilo não é. O que importa é o que é agora. E Paulo aqui reconhece que tudo que ele era antes era como um esterco. Achei um desafio isso. Pensa naquilo que você era antes do Senhor. Sabe aquilo lá? Às vezes dá até calafrio de pensar, né, nega? Para ele isso era um esterco. O que é um esterco? Esterco é excremento animal. Só que misturado à terra, melhora a terra, sim ou não? Ela torna a terra mais fértil, né? É adubo, não é? Melhora as coisas. É até fértil. Faz a terra ser mais fértil, não é? Pois é. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que tudo que ele era antes de Cristo Jesus era como lixo, mas que poderia até ser usado para fertilizar, para melhorar a sua vida diante do Senhor e ser achado nele, né? Porque ele diz, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Olha que bonito. E eu fico pensando hoje, o quanto Deus não jogou fora nada do que a gente adquiriu no tempo da nossa ignorância. Tudo. Ele não despreza. Ele usa tudo. Inclusive, ele usa as coisas ruins que a gente fazia. Sabe aqueles meus pecados mais ridículos? Até isso acaba servindo hoje para fazer de mim alguém mais grato e humilde. Porque quando eu olho para trás e falo, mas eu era capaz de fazer isso? Eu era. Então hoje, graças a Deus que eu tive um encontro com o Senhor. E até aquelas porcarias que eu fazia hoje é um motivo para saber que eu era uma miséria, que eu sou uma miséria, que eu não mereço nada do que Ele fez por mim. Percebe? É isso que Paulo chama de esterco aqui. É isso que Paulo está dizendo para você e para mim nessa noite. Significa que o que nós éramos, nós éramos. E não serve como parâmetro para o que nós temos que ser diante de Deus hoje. Por isso Paulo nos ensina que nós temos que encarar tudo como esterco mesmo, como adubo, o que a gente era. Porque no fundo era lixo, mas até o lixo pode ser usado para melhorar, para fertilizar,
para nos fazer mais gratos, para nos fazer mais humildes, para que nós possamos nos colocar de acordo diante de Deus. Isso é muito importante. Aliás, por muitos, nós temos que reconhecer a miséria que nós somos, admitindo que o que Jesus Cristo nos deu é uma grandeza suprema, e nós jamais com isso podemos imaginar sequer voltar a ser o que nós éramos, sim ou não? Entende aqui o que ele reconhece? Aquilo era esterco, aquilo era adubo, serve para eu hoje olhar para trás e falar, olha o que Jesus fez na minha vida, eu não vou querer aquilo nunca mais. Isso é maravilhoso. Querer então achar que nós somos alguma coisa diante de Deus, como muita gente acha, e falar, não, nós somos lixo, olha de onde nós saímos, olha de onde Ele nos tirou, olha do lamaçal que nós saímos, como é que eu vou querer ser alguma coisa diante de Deus? Diante de Deus nós não somos nada, diante de Deus nós não temos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada, nem pelos nossos próprios méritos, nem métodos, queridos, diante de Deus não, porque nós temos que ter consciência de quem nós somos, de quem nós éramos, que Ele melhorou nossa vida sim, mas de quem nós somos. Por isso ele diz aqui, eu não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A minha justiça não serve. Eu sou bom, sabe? Já ouviu isso aí? Eu só faço coisa boa, eu não mato ninguém, não roubo, né? Eu sou bom, isso é bom. Da onde você tirou essa? Isso é bom. Aí eu ajudo as pessoas, isso é bom? É. Deixa Deus sair da sua vida, ver se você ajuda alguém. Bom o quê? Por isso Paulo quer que a gente... Sabe aquilo que a gente gosta de cantar, às vezes? Que eu quero, como é? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, não é assim que a gente canta? É isso que ele quer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E é muito bonito. Veja o verso 10 que ele fala. Eu quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Lembra que eu falei que essa carta é um resumo do que significa ser um cristão e uma cristã de verdade? Pois é. Veja aqui, o que é conhecer a Cristo? Que eu falei que ele explicar bem. Conhecer não é falar, eu sei quem ele é, né? Já vi, já tive uma experiência com ele. Não. Conhecer a Cristo é saber que ele existe. Conhecer a Cristo é saber intelectualmente que crer, não. Conhecer a Cristo é ter fé. É ser religioso. Conhecer a Cristo é frequentar a igreja evangélica? Eu acho que não. Paulo vai dizer aqui, conhecer a Cristo é saber que Ele é Deus e Senhor e que Ele é vivo, porque ele diz, Ele ressuscitou, Ele é vivo, que Ele não está morto, e por saber que Ele é vivo, entender que Ele está trabalhando até hoje, que Ele está movendo as coisas, que Ele se deu pelos nossos pecados, e por isso Ele sofreu por nós, os sofrimentos dEle, e por isso quando nós conhecemos Ele de verdade, nós também vivemos, nós ressuscitamos junto com Ele, e nós participamos dos seus sofrimentos, nos envolvemos com a mesma obra dEle, e também sofremos para que o perdão alcance o maior número de pessoas possíveis. Essa fala dele é muito pontual, quer dizer, conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Eu acho muito poderoso. Da mesma forma que nós lemos o hino do capítulo 2, lembra que nós lemos semana passada? Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo, ser achado nele é entrar na história dele. É participar da sua obra. Como ele disse, é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, é ter as mesmas atitudes de Cristo, testemunhar Cristo neste mundo. Isso é conhecer a Cristo. Não é saber que Ele existe. Não é dizer, Ele é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Vai para muito além. Significa que se não vive Cristo, não conhece Cristo. Não é porque você é um religioso. Você pode conhecer a Bíblia, cada vírgula que está aqui de cor e salteado. Se você não vive, você não sabe nada dele. Você não sabe quem ele é. Só quem vive sabe. Esse é um pouco o que Paulo vivia e o que ele espera. Não se trata de uma religião apenas. Vai para muito além. Apesar da religião ser muito importante, é uma coisa que vai além de religião. Nós temos que conhecê-lo e quem conhece vive Cristo. Isso é a questão de Paulo aqui. Se não vive, não sabe quem ele é. Quer dizer, participamos da sua ressurreição, dos seus sofrimentos, tornando-se como ele na sua morte, ou seja, morrendo para nós mesmos como ele morreu. Amém? Essa é um pouco a lógica dele, isso é conhecer a Cristo. Esses são os que conhecem. Veja o verso 11 e 12. Ele vai dizer assim, para de alguma forma
alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois foi para isso também que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Vocês estão entendendo aqui a construção da sua vida ou não? Esse negócio de ser cristão é um negócio difícil? Então ele vai falar, para de alguma forma, se possível, não ficar morto, mas ressuscitar dentre os mortos como ele ressuscitou. Nascer de novo, ser uma nova criação de Deus, um outro tipo de ser humano, não mais o Adão, que era carnal, mas o ser humano espiritual, mais perfeito, como perfeito foi Jesus Cristo. Aqui está o caminho desse negócio chamado cristão. Não que eu ache e que eu me ache o cara perfeito, ele vai dizer, mas eu luto para melhorar todo dia, porque foi para isso que Cristo me alcançou. Ele fala assim, prossigo para alcançar a perfeição, porque foi para isso que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Isso aqui é um caminho maravilhoso. E eu quero que você tome posse dessa verdade, porque 90% dos evangélicos no mundo, não é no Brasil não, é no mundo, acham que foram alcançados por Cristo Jesus para se tornar e se achar uma pessoa melhor que os outros. Isso é um problema teológico, eclesiástico nosso horroroso. Ser evangélico é achar que é um cara que é melhor que o resto das pessoas. Isso é uma leitura de igreja. Ou pior, que merece mais do que os outros porque vai na igreja. Dizem que a teologia da igreja evangélica, ela é assim porque ela veio dos Estados Unidos, né, para cá. E é uma verdade, ela realmente veio dos Estados Unidos. E o que veio dos Estados Unidos de bom, eu não sei. Porque isso é parecido com o lanche do McDonald's, é uma porcaria, não serve. Mas dizem que a igreja evangélica brasileira é assim porque a teologia daqui veio dos Estados Unidos para cá. E por isso ela é mais baseada em Paulo do que em Jesus Cristo. Isso é uma coisa que eles dizem. Eu entendo essa fala, porque realmente a igreja evangélica, influenciada por essa igreja estadunidense que pensa mais em lucro do que outra coisa, está a milhares de quilômetros de léguas, sei lá do que, de Jesus Cristo, desse Jesus que andou pelas vilas da Galileia, que não tinha nem onde recostar a sua cabeça e que pregou como pregou. A igreja está longe desse Jesus, tanto que a gente tem uma dificuldade doida de pregar evangelho na igreja. A gente não prega evangelho, fica pregando Deuteronômio 28 e tal, que está tudo bem também, que é a palavra de Deus do mesmo jeito, eu respeito e nós temos que pregar mesmo. Mas e cadê o evangelho? A gente foge desse negócio. Melhor pregar outro negócio, porque eu acho que é até pior, porque também essa igreja não tem uma teologia paulina de verdade. Outro dia até vi um pastor falando isso, que a igreja é muito paulina e menos Jesus, mas eu acho que nem paulino a gente é. A teologia da igreja evangélica de hoje acredita que Cristo nos alcançou para fazer de nós uma casta de pessoas escolhidas e seletas que tem mais privilégio diante de Deus do que aquele que não é evangélico. E eu pergunto, onde é que está escrito isso? Em Jesus Cristo? Ele falou? Mas Paulo também não falou. A gente confunde um pouco as coisas. Os evangélicos acreditam piamente que Cristo os alcançou porque Cristo estava escolhendo um clubinho de pessoas para ir morar com ele no céu. E por isso, compromisso com esse mundo aqui é zero, nenhum. Porque eu não tenho nada com esse mundo. Eu vou morar no céu com Jesus porque eu sou evangélico. Essa é a teologia que as pessoas pregam. O nosso negócio é com a glória, não tem nada com essa vida aqui. As pessoas pensam isso. Dizem que Paulo ensinou isso, mas quando eu leio Paulo, eu não vejo isso em Paulo. Eu posso estar doido. Eu não vejo Paulo acreditando nisso. Porque para Paulo caminha hoje. Veja o que nós lemos. Eu prossigo para alcançar a perfeição, porque foi para isso que eu fui alcançado por ele. Cristo Jesus veio e nos alcançou, e a razão é que nós temos que nos tornar outro tipo de ser humano, que nós temos que buscar nos aperfeiçoar diariamente para alcançar a perfeição. Qual é o modelo de perfeição que nós temos que alcançar? Jesus. Ele vai dizer, não que nós já tenhamos alcançado, mas nós lutamos por isso. Dizem que nós
temos muita dificuldade com isso, e realmente nós não vamos, só quando ele voltar para nos buscar que nós alcançamos a perfeição, mas nós temos que lutar por isso. Por quê? Porque nós temos que conhecê-lo, nós temos que imitá-lo, nós temos que ganhar a Cristo, e nós temos que fazer parte, ele tem que fazer parte do que nós somos, nós temos que ser achado nele, as pessoas têm que olhar para nós e achar Jesus Cristo em nós, ser achado nele. Quem me procurar, pode procurar, e vai me achar onde? Em Cristo, fazendo o que Cristo faria. Portanto, Paulo não nos ensinou que nós somos alcançados por Cristo para nos tornar um monte de evangélico arrogante que se acha melhor do que os outros. Não. Que nós vamos para o céu e todo o resto vai para o inferno. Não. Isso não é verdade. Não está na Bíblia isso. Paulo não nos ensinou que nós não temos que ter nenhum compromisso com este mundo aqui. Muito pelo contrário. Ele ensinou que nós temos que ser, e quando nós somos encontrados por Cristo, é para sermos melhorados como seres humanos, é para sermos aperfeiçoados na estatura do varão, da varoa perfeita, né? Tem gente que gosta disso, né? Na estatura do varão perfeito, e nós somos perfeitos quando nós lutamos para imitar a Jesus Cristo, no nosso caráter, nas nossas atitudes, refletir o que ele foi, quando nós nos envolvemos com o que ele se envolveu. Entende aqui o que é para Paulo? É por isso que é o que ele tentava viver. Então, igreja, esse agrupamento de pessoas que se reúnem no mesmo lugar e buscam se aperfeiçoar. Buscam a perfeição de uma vida lutando para fazer as mesmas obras de Jesus Cristo. Você entende isso? Entende aqui qual é a questão de Paulo? Não é um conjunto de leis, não é um monte de coisas, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui não é um conjunto doutrinário. Não! É esse povo que se esforça dia após dia para ser achado nele, para ter essa imagem e semelhança dele todos os dias, e para fazer o que ele fez. Quer dizer, a gente luta por isso. Quer dizer, ele pregou a palavra, pois é, a gente também prega. Aí você fala, ele orou, a gente também ora. E aí você fala, ele jejuou, a gente também jejua. Aí você fala, mas ele perdoou pecados, a gente também perdoa, meus irmãos. Ele alimentou os famintos, a gente também dá uma multiplicada na comida e partilha o alimento com os famintos. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer aparecer? Não, porque ele fez. Porque a gente quer... Não, porque a gente é evangélico. Não, porque ele fez e a gente faz. Ele curou, a gente também cura. Se ele abriu mão de si mesmo para fazer a obra que o Pai lhe confiou, nós também vamos abrir mão de nós para fazer a obra de Deus. Porque nós somos cristãos em nome de Jesus. Você entende isso? É precioso isso demais, é maravilhoso. Se ele venceu a morte, nós vamos nos render ao Espírito Santo de Deus e nós vamos renascer para a glória do nome de Deus Pai, e nós também vamos vencer a morte em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, esse mostrar de Paulo, esse momento precioso, dessa coisa que ele nos mostra, que ele nos chama hoje, esse desafio que nós temos hoje, que é que Cristo seja visto em nós, quer dizer, que nós possamos sair daqui hoje convictos e convictas que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Portanto, nós não vamos, como a Bíblia diz, nos escravizar a padrões religiosos que nos impedem de conhecer a Jesus Cristo de verdade. Às vezes o pessoal força a gente a conhecer a teologia, a doutrina, a igreja, o irmão ali, o outro ali é predestinado, o outro não é, o outro é calvinista, o outro é isso aqui, o outro é bebê. Nós não podemos nos impedir de conhecer a Jesus Cristo, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, nós não podemos deixar de ter a coragem de olhar para Jesus e falar, o que o Senhor espera de mim? A minha vida está torta, não serve, isso é esterco, isso é lixo, mas eu quero usar esse lixo para ser melhor diante do Senhor em nome de Jesus, para melhorar, para ver minha vida crescendo na tua presença. Nós não podemos ser impedidos de conhecer a Cristo de verdade, de ganhar a Cristo, de ser achado nele, porque é isso que ele espera de nós em nome de Jesus. Amém? O desafio é grande? É. É ou não? O Fábio está assim. É grande, mas é o que salva. Evangelho não é mole, não. Por isso que as pessoas ficam fugindo um pouco, né? A gente fica pegando a carta aos Filipenses e picotando em versículos assim, e lá deitando e rolando, né? Mas a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para essa realidade. Paulo está pregando para a igreja que para ele era a melhor das igrejas. Ele tinha um orgulho daquela igreja santo, mas ele está olhando para aquela coisa que para ele era boa, ele fala, olha, essa perfeição toda tem que ser aprimorada, nós temos que ser, sabe, busquem mais, se alegrem e vão,
Porque o Senhor espera isso de nós, esse aperfeiçoamento, essa busca da perfeição constante para tentarmos ser igual a Jesus Cristo, porque é o que Ele espera de nós em nome de Jesus. Amém? Que nós todos possamos buscar conhecê-lo cada vez mais, que nós ganhamos a Cristo, como Ele diz, e que nós sejamos achados nele. Não em nós mesmos, não em nenhuma moda, nenhuma outra teologia, nós sejamos achados nele, em Jesus Cristo. O que importa para você e para mim é Cristo Jesus, e está acabado. O resto é conversa mole de pregador e de teólogo em nome de Jesus. Amém? Você toma posse disso? Então aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom, graças a Deus. Pode aplaudir.